Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai terminar a aula de serviços públicos agora, né? A quarta aula, e a gente vai falar só sobre... Opa, cadê a informação? Tá aqui, né? Na aula 4 a gente vai falar só sobre exercícios, belezinha? Fixação na matéria, para a gente limar esse assunto. Serviço público é um assunto tão bacana, tão importante, que aparece tanto em prova. Belezinha? Sussa, tranquilo? Então vamos lá. Olha só, provinha de 2016, já vamos começar com a ESAF, né? Já vamos começar chutando o pau da barraca. ESAF é o terror dos concurseiros, porque ESAF é cascuda, tá? E muito cascuda. Mas o grau de precisão das informações colocadas nas provas da ESAF são muito altos. Difícil você ter anulação de questão da ESAF, diferente de outras bancas, né? Tipo CESP, FCC e por aí vai. Então vamos lá. 2016, ESAF, prova da ANAC, analista administrativo. Entre os princípios informativos específicos dos serviços públicos, pode-se afirmar ser o princípio setorial mais importante por marcar sua vocação universal, isonômica e democrática, o princípio da casca grossa, né? A questão é muito cascuda. Por quê? Porque exige conhecimento doutrinário. Então agora a gente vai limar uma parte da nossa matéria com exercício, porque a gente vai ter que abordar algumas coisas de conhecimento doutrinário. Então olha só, entre os princípios informativos, ou seja, princípios aplicados aos serviços públicos, pode-se afirmar ser o princípio setorial mais importante por marcar, setorial porque ele quer dizer ser o princípio mais importante dos serviços públicos, por marcar sua vocação universal, isonômica e democrática, o princípio da... O que ele está fazendo aqui? Onde é que ele está dificultando? Ele está dizendo que existe um princípio setorial. O que ele quer dizer com isso, princípio setorial? Que no setor, na matéria, no assunto serviços públicos, existe um princípio de vocação universal, isonômica e democrática, ou seja, um princípio que tem características de universalidade, de generalidade, de isonomia na prática dos serviços e democracia, ou seja, existe algum princípio aplicado aos serviços públicos que dá aos serviços públicos uma característica geral, universal, que o serviço público é para todo mundo? É isso que ele está te perguntando. Tá vendo por que é cascuda a questão da ESAF? Porque primeiro porque eles entram na questão doutrinária. Segundo, porque eles trazem uma redação de uma dificuldade ímpar. Né? Entender o que o infeliz do Fred Krueger quis dizer quando redigiu isso aqui já é um problema. Né? Então agora você sabe o que nós estamos perguntando. Depois dessa geral sobre a interpretação do enunciado, tá fácil. Princípio da continuidade é um princípio setorial? É um princípio pertinente à matéria? É um princípio pertinente ao assunto de serviços públicos? Mas ele é um princípio que indica a universalidade dos serviços públicos, a isonomia na prestação dos serviços públicos, a democracia? Não, é um princípio setorial dos serviços públicos, mas que indica a continuidade, dizendo que o serviço não pode ser interrompido. Princípio da eficiência, ele é setorial? Nem tanto, mas ele diz respeito a esse setor do direito administrativo, essa matéria do direito administrativo chamada serviço público. Mas a eficiência não indica universalidade, não indica isonomia. Ela indica a necessidade de produção precisa, com o menor custo, ou seja, o negócio tem que ser bom, tem que ser de qualidade, tem que produzir bem a custo baixo. Regularidade. Característica de serviço público, não é nem princípio. Generalidade. Aí a gente chegou no ponto que a gente queria. Generalidade tem tudo a ver com universalidade. Generalidade tem tudo a ver com igualdade. E igualdade tem tudo a ver com serviços prestados de forma democrática. Ou seja, sem distinção de pessoas. Tá? A questão da ESAF não tem um conteúdo difícil. Estamos falando de princípios aplicados aos serviços públicos. Mas ela tem uma dificuldade na
Redação. Princípio setorial. Pô, que porcaria é essa? Para que colocar esse texto? Para dificultar a sua vida na prova, tá? Princípio da segurança. Não é vinculado especificamente aos serviços públicos, porque a segurança, a gente pode ter o princípio da segurança jurídica, que é direito fundamental aplicado a qualquer atividade administrativa, seja ela serviço público ou não. A gente tem ainda a ideia de segurança pública, tá? Vamos lá, conferir. Olha só, cadê a resposta? Ah lá, letra D, nossa respostinha correta. Beleza? Sussa, tranquilos? Difícil? Conteúdo não. O que é difícil é a apresentação da questão pela ESAF. Por isso que a ESAF é o terror dos concurseiros, né? Agora vamos mudar um pouquinho, né? Vamos para a FCC, uma prova feita para o TRT de Mato Grosso, uma prova aí que tem poucos dias que foi realizada, né? Lá no TRT de Mato Grosso, uma concorrência lascada para essa prova aí. Vamos lá. Transporte público de passageiros quase sempre é mencionado como exemplo de serviço público. Beleza, tranquilo até aqui, né? A depender do modal de transporte ou mesmo das localidades envolvidas no deslocamento, pode-se alterar a titularidade desse gênero de serviço público. A titularidade do serviço público... Então, olha só, ele está me questionando sobre a alteração da titularidade do serviço público. A titularidade do serviço público, ela pode ser alterada? Pode sair das mãos da União e passar para o particular? Vamos ver o que a questão da FCC está reservando para a gente, né? Olha só. Letra A. Remanesce. A titularidade do serviço público remanesce com o ente público ao qual foi atribuída pela legislação passível de delegação para iniciativa privada e execução material, salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, como autarquias, para as quais é admissível a delegação legal da titularidade. A alternativa é de uma redação horrorosa, né? Então, o que ele está querendo me dizer aqui? A titularidade do serviço público remanesce com o ente público. Tá bom? Ao qual foi atribuída pela legislação. Ou seja, fica com o ente público, Estado, município, União, porque para ele foi atribuído pela legislação, Constituição ou lei. Mas é passível de delegação para a iniciativa privada a execução material. Sim, a delegação é sempre possível da execução, né? Salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, como as autarquias, para as quais é admissível a delegação legal da titularidade. Eu tenho verdadeiro pavor dessas bancas que dificultam a questão não pelo conteúdo jurídico, mas pela redação. O que é que o examinador infeliz está perguntando aqui? A titularidade do serviço público pode ser delegada? Sim ou não? Só se delega a execução? Sim ou não? É só isso. A gente cansou de ver isso nas aulas. A titularidade, via de regra, não é delegada. Não é delegada. A titularidade, via de regra, não é delegada. A titularidade, via de regra, não é delegada. É uma excepcionalidade teórica, por sinal, a delegação da titularidade. Porque a titularidade pertence à União. A titularidade pertence ao Estado. A titularidade pertence ao município ou ao DF. É muito raro delegar a titularidade do serviço. O comum é, por outorga, você transferir para a administração indireta a execução do serviço, sim, e algumas responsabilidades. O correto, o normal, é você transferir por delegação ao particular a execução material do serviço. Por isso que a gente tem os outorgados e os delegatários. Acontece que a FCC veio aqui e disse o seguinte: quando se tratar em administração indireta, é admissível, é cogitável, é possível, teoricamente, transferir a titularidade. É possível sim. Então agora vamos entender, depois dessa revisãozinha, o que a letra A quer dizer. A titularidade do serviço público remanesce com o ente público para o qual foi atribuída pela legislação, ou seja, para a qual essa titularidade foi atribuída, certo, ente público pela legislação? Correto, até aqui está certo.
Essa titularidade é passível de delegação para iniciativa privada, para execução material dela? Correto também, está perfeitamente certo. Esse conceito, essa regra de que a titularidade fica com o ente público, mas é possível delegar a execução do serviço por particular, tem uma exceção. Qual é a exceção? Quando uma pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta, ou seja, uma autarquia, ela pode sim receber a delegação da titularidade. Isso aqui tudo está correto. Tudo está correto, tá? Qual é a minha crítica aqui? Além da redação. Delegação legal. Isso se chama outorga. Delegação é para particular. Outorga é por lei para a administração pública. A imprecisão da questão é algo assustador, tá? A letra A foi dada como correta. Na hora da prova, você que estudou demais iria dizer que está errada. Por quê? Porque primeiro teria uma dificuldade de redação. Segundo, porque se enxergasse essa delegação para autarquia, já ia pular alto e falar, não, mas isso é caso de outorga, não de delegação. Tá? Mas enfim, o gabarito deu como correta a letra A. Tá? Pra vocês verem, uma banca super experiente pegou um baita de um concursão do TRT e fez uma caca dessa aqui, para não falar outra coisa, né? Vamos agora entender por que a gente poderia, mesmo que não sacasse a questão da delegação, mesmo que tivesse dificuldade nessa alternativa aqui lá, por que você poderia marcar como correto? Olha só. Está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, a titularidade do serviço está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, tendo em vista que, quando prestado sob regime de direito privado, a titularidade desloca-se para o delegatário. Ó, quando realizado sobre o regime de direito privado, a titularidade vai para o delegatário? Não, não vai. O que vai para o delegatário é a execução material do serviço. Então a letra B está muito errada, tá? Você já poderia se safar nessa aí, tá? Vamos ver a C, a D e a E, o que elas têm aí que poderiam nos dar a certeza de que a letra A é a correta, né? Então tá, vamos lá, letra C. A titularidade do serviço também será alterada quando ocorre a delegação da execução material para iniciativa privada. Pode parar aqui. Não precisa nem continuar lendo. A gente já sabe, a gente já viu nas nossas aulas que a titularidade não é delegável ao particular. Excepcionalmente, por disposição direta da Constituição, é possível, quem sabe, teoricamente, eu passar a titularidade para uma autarquia. Mas isso é raríssimo, é raríssimo. Via de regra, fica com o ente político. Tá? Então a letra C está errada também, porque com a delegação eu não delego a titularidade, eu delego apenas a execução material do serviço. Letra D. Não pode ser alterada, nem se transferir em nenhuma hipótese de delegação de serviço, seja para ente com personalidade jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta, seja para iniciativa privada. Tendo em vista que o regime de execução é sempre privado, independente da natureza jurídica do delegatário. Negativo, está errado. A gente já sabe que excepcionalmente é possível passar para a administração indireta, por disposição constitucional, e nem toda a delegação de serviço público, nem toda a delegação, transferência, melhor dizendo, nem toda transferência de serviço público tem natureza jurídica de delegação ou de direito privado, porque ela pode ser uma outorga, tá? E aí a outorga está sujeito ao regime, muitas vezes, de direito público. Por exemplo, ao INSS. De quem é a titularidade sobre os serviços do INSS? Não é do INSS, é da União. A contribuição previdenciária é da União. O INSS só arrecada a contribuição para os cofres federais. Ele administra, faz a gestão, tal, paga a conta e tudo mais. Mas aquilo é da União. A União transferiu para o INSS o quê? A execução do serviço. Isso é regime de direito privado? Não, totalmente direito público. É uma imposição, inclusive, previdenciária. Tá? Então vamos lá, letra D também está errada. Letra E. Depende do que constar da autorização legislativa. A titularidade do serviço depende do que constar da autorização legislativa e deve ser editada especificamente para cada concessão ou permissão de serviço público. Não, tá doido? Imagina se para cada usina hidrelétrica eu tenho que fazer uma lei, se para cada companhia de telefone eu tenho que fazer uma lei. Não, é uma lei geral para todo mundo.
podendo ser transferido ao concessionário ou permissionário, mesmo que se trate de pessoa jurídica de direito privado, desde que a execução do serviço se dê em regime de direito público. Negativo, a titularidade nunca vai para a pessoa jurídica de direito privado, nunca. A regra é que ela não vai para ninguém, mas para a pessoa de direito privado, nunca, tá? Letra E tá errada também. Cascuda, mas é pelo conteúdo? Não, não é cascuda pelo conteúdo, é pela construção das alternativas. Esse é o tipo de questão que tomou um tempo enorme dos candidatos. Sim, o candidato perdeu um tempão para resolver essa questão aqui, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos, vamos em frente então. Essa aqui, Sesgran Rio, ANP, Técnico em Regulação. A gente já começou arrebentando com aquela lá, agora vamos fazer uma mais light, né? Olha só. Existem várias classificações para serviços públicos. Tudo bem, realmente é verdade, existem várias. Na classificação correntemente adotada, os serviços públicos de fornecimento de gás são considerados, olha só, gás, serviço de gás, é o quê? É um serviço público essencial? É um serviço público administrativo? É um serviço público próprio, universal ou de utilidade pública? Essencial. Saúde. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique lá.